Pare tudo o que você está fazendo. Imagine receber uma missão de Deus tão grande que parece impossível. Essa é a história de Jonas, um homem que tentou fugir do chamado divino. Hoje você vai descobrir como até nossos erros podem ser transformados em bênçãos. Fique comigo até o final desta primeira parte e veja como Deus age mesmo quando tentamos escapar de sua vontade. Jonas estava em sua cidade, um homem comum, trabalhando e vivendo sua rotina. Ele cuidava de seus negócios, conversava com amigos, seguia o dia a dia, sem imaginar que Deus tinha um plano extraordinário para ele. De repente, Deus o chama para ir a Nínive, uma cidade grande, cheia de pessoas que precisavam ouvir sobre arrependimento. Jonas sente medo. Ele pensa: como posso enfrentar uma cidade tão grande e perigosa? E se eles não me ouvirem? Ele se senta, segura a cabeça com as mãos e observa mapas antigos espalhados sobre a mesa. As ruas de Nínive aparecem distantes e gigantes, quase inatingíveis. O sol da manhã entra pela janela, iluminando Jonas enquanto ele pondera sobre a responsabilidade que Deus colocou em suas mãos. Ele respira fundo, inquieto, sentindo o peso do chamado divino, mas ainda hesita. Em vez de obedecer, Jonas decide fugir. Ele se levanta rapidamente, pega suas coisas e caminha apressado até o porto. Comprando passagem em um navio que segue para Tarsis na direção oposta a Nínive, ele tenta enganar a si mesmo, pensando que talvez, se escapar, possa evitar a difícil missão que Deus lhe deu. Jonas corre pelo cais, com o vento soprando seus cabelos, barcos balançando nas ondas e marinheiros carregando mercadorias pesadas. Ele olha para trás como se sentisse o peso do chamado de Deus em cada passo. Mas continua, determinado a fugir. No início, a viagem parece tranquila. O navio corta as águas, o vento sopra levemente e tudo parece normal. Mas de repente, nuvens escuras cobrem o céu e uma tempestade gigante surge do nada. O vento sopra com força, as ondas se erguem como montanhas e o barco balança violentamente. Os marinheiros gritam, amarram velas, seguram cordas, tentando salvar a embarcação. Jonas, em silêncio, percebe que algo muito maior do que ele mesmo está acontecendo. Ele observa os rostos aterrorizados dos marinheiros, as mãos firmes segurando cordas molhadas e relâmpagos iluminando o mar revolto. O medo aperta seu peito, mas também desperta uma reflexão. Não dá para fugir do plano de Deus enquanto o navio luta contra as ondas. Jonas percebe que sua fuga trouxe perigo não apenas para ele, mas para todos a bordo. A culpa aperta seu coração. Ele olha ao redor e vê rostos assustados, mãos trêmulas, o barco rangendo sob a força da tempestade. O mar revolto parece gritar, lembrando Jonas de sua responsabilidade. Ele fecha os olhos, respira fundo e lágrimas se misturam à chuva que cai forte sobre o convés. Ele entende que não pode fugir da vontade de Deus. Jonas finalmente aceita que sua tentativa de fuga é inútil. Ele se prepara para enfrentar as consequências de sua desobediência, sentindo medo e esperança ao mesmo tempo. O rosto de Jonas mostra determinação e reflexão. O mar continua agitado, mas no horizonte surge uma luz tênue, sugerindo que algo extraordinário acontecerá. Jonas está prestes a enfrentar o momento mais crítico de sua fuga, e sua história está apenas começando. Enquanto
preparando-o para a transformação que estava por vir. E assim termina esta segunda parte. Jonas está dentro do peixe, refletindo sobre suas escolhas, aprendendo a obedecer e entendendo que a misericórdia de Deus é maior do que qualquer desobediência humana. A próxima parte mostrará como ele recebe uma segunda chance e a incrível jornada de obediência, que mudará sua história e a de Nínive. Jonas foi vomitado pelo grande peixe em terra firme. Ele respirou fundo, sentindo cada batida do coração e a brisa fresca tocando o seu rosto. Finalmente, ele estava livre, vivo e consciente do que havia acontecido. A experiência no mar e dentro do peixe havia transformado seu coração. Ele sabia que não podia mais fugir do chamado de Deus. Ao olhar para Nínive à distância, Jonas sentiu uma mistura de medo e responsabilidade. Ele lembrava das pessoas que precisavam ouvir a mensagem de arrependimento e sabia que sua obediência poderia mudar muitas vidas. Com passos firmes, ele começou sua caminhada rumo à cidade, refletindo sobre cada momento de desobediência e sobre como Deus havia agido, mesmo quando ele falhou. Jonas chegou à cidade e começou a pregar. Suas palavras eram simples, mas cheias de urgência e verdade. Ele falava sobre arrependimento, sobre o amor e a misericórdia de Deus e sobre a importância de mudar de caminhos antes que fosse tarde. As pessoas ouviam com atenção, alguns surpresos, outros tocados pelo poder da mensagem. Logo, toda a cidade começou a se transformar. Cada gesto de Jonas, cada palavra pronunciada, plantava sementes de mudança no coração de Nínive. Ao ver a transformação da cidade, Jonas sentiu emoções conflitantes. Por um lado, alegria por testemunhar o poder de Deus. Por outro, espanto com a compaixão que Deus mostrava, mesmo para aqueles que ele esperava que fossem punidos. Ele percebeu que a misericórdia de Deus ultrapassa qualquer julgamento humano e que sua missão era mostrar o amor de Deus, não impor medo. Reflexão motivacional. Muitas vezes nós também tentamos fugir de nossos desafios, responsabilidades ou propósitos, achando que o caminho é difícil demais ou que não estamos preparados. Mas a história de Jonas nos lembra que Deus oferece uma segunda chance, que mesmo após nossos erros, podemos ser usados para transformar vidas. Cada obstáculo, cada dificuldade é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Jonas nos ensina que não adianta fugir do chamado ou daquilo que Deus coloca em nossas mãos. A verdadeira transformação acontece quando reconhecemos nossos erros, obedecemos à voz de Deus e agimos com coragem e fé. Assim como Jonas, podemos impactar pessoas ao nosso redor, transformar situações impossíveis e testemunhar milagres na nossa própria vida e na vida daqueles que nos rodeiam. E assim termina esta terceira parte. Jonas está pregando em Nínive, testemunhando a mudança e aprendendo sobre compaixão, misericórdia e propósito. A próxima parte mostrará a lição final de Jonas e a conclusão de sua incrível jornada de obediência e fé. Jonas observava a cidade de Nínive transformada diante de seus olhos. Pessoas que antes ignoravam a palavra de Deus agora se arrependiam, mudando suas atitudes e buscando a justiça e a misericórdia divina. Ele percebeu que sua missão tinha sido cumprida, mas que Deus havia agido muito além de suas expectativas. Mesmo depois de tanta experiência, Jonas sentiu uma pontada de frustração. Ele pensava: será que todos merecem essa compaixão? Mas Deus o ensinou que a misericórdia é maior que qualquer julgamento humano. A compaixão de Deus não depende de nossos critérios, mas de seu amor infinito, que alcança todos que estão dispostos a ouvir e mudar. Jonas aprendeu uma lição profunda. Fugir do chamado de Deus nunca resolve o problema. E cada oportunidade que Ele nos dá é para transformar a nossa vida e a vida de outros ao nosso redor. Ele entendeu que a obediência, mesmo quando difícil ou assustadora, traz resultados que vão muito além do que podemos imaginar. Reflexão motivacional. Quantas vezes nós também nos sentimos frustrados quando vemos injustiça ou situações difíceis ao nosso redor? A história de Jonas nos lembra que a mudança começa em nós e que Deus nos chama a ser instrumentos de transformação, usando nossa coragem, fé e obediência. Mesmo que tenhamos falhado antes, sempre existe uma segunda chance para cumprir o propósito divino em nossas vidas. Jonas nos inspira a não desistir diante do medo ou das dificuldades. Ele nos mostra que a verdadeira força está em confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece impossível. A compaixão, o arrependimento e a fé podem mudar destinos, curar corações e restaurar vidas.
E assim termina a incrível jornada de Jonas, de um homem que tentou fugir. Ele se tornou um exemplo de coragem, fé e obediência, mostrando que Deus pode transformar nossos erros em bênçãos e que nunca é tarde para atender ao chamado divino.